Crianças, na nossa aula de história, nós vamos falar hoje sobre os europeus, né? Os europeus portugueses que vieram para o Brasil. A gente já falou muito sobre eles, mas vamos entender mais um pouquinho como foi que eles se adaptaram aqui no nosso país. Então, a partir dos anos de 1530, os portugueses começaram a se estabelecer no território que mais tarde eles chamariam de Brasil. O local já era habitado por indígenas, né? Que tinha hábitos diferentes daqueles dos europeus. Esse contato trouxe desconfiança e hostilidade, mas também houve interação. Então, os portugueses adotaram o uso de instrumentos indígenas, como canoa, arco, flecha, tacape. Também incorporaram à alimentação o milho, a mandioca, o amendoim. E houve a união entre os habitantes da terra, que eram os indígenas, e os europeus. Seus filhos eram chamados de mestiços ou mameluco. Quando diz assim que houve união, quer dizer que eles se juntavam como homem e mulher, né? E teriam filhos, que eram chamados de mestiços ou mamelucos. Os portugueses impuseram sua religião e parte de sua moral e costumes por meio da catequização dos indígenas feitos pelos padres jesuítas. Mas os portugueses, eles temiam que os estrangeiros viessem explorar as riquezas da terra, como o pau-brasil, e também por desejar encontrar ouro e prata. Então, o que é que eles fizeram? Em 1530, houve a colonização de fato, né? Porque eles estavam com medo dos estrangeiros tomar as riquezas e pelo desejo de encontrar a terra. Então, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram o primeiro sistema de governo, né? Chamado de capitanias hereditárias. Como vocês estão vendo aqui o mapinha, o modelo. Esse foi o primeiro modelo de mapa do Brasil, a primeira colonização das terras. O país era chamado de metrópole e o território explorado era colônia. Devia fornecer mercadorias com muito valor e enriquecer a metrópole. Então, o que eram essas capitanias hereditárias? Eram faixas de terra, como vocês estão vendo aí, todas separadas por uma cor. Eram faixas de terras para organizar a administração e incentivar a ocupação do território por portugueses. Elas foram distribuídas a donatários. E quem eram esses donatários? Eram nobres portugueses da confiança do rei. E à medida que esses donatários iam envelhecendo ou falecendo, essas terras eram passadas por herança de pai para filho. Por isso que tem o nome de capitanias hereditárias. Nos anos de 1600, o governo decidiu montar no Brasil engenhos e produzir açúcar, que era um artigo muito valorizado na Europa naquela época. Tanto com a exploração do pau-brasil, quanto com o cultivo da cana-de-açúcar, durante o primeiro século de colonização, a presença europeia permaneceu na costa brasileira. Então, por que Portugal resolveu colonizar o Brasil? Porque ele temia que os estrangeiros viessem explorar as riquezas da terra, como o pau-brasil, e também desejar encontrar ouro. E o que eram e por que Portugal criou as capitanias hereditárias? Então, as capitanias eram faixas de terras para organizar a administração e incentivar a ocupação do território por portugueses. Elas foram distribuídas a donatários, que eram nobres portugueses da confiança do rei. Então, agora vocês vão responder as questões de 1 a 3 da página 93.